Você já parou para pensar que as nossas casas guardam a nossa alma? Cada cadeira, cada prato, cada porta-retrato não é apenas um objeto, é uma testemunha silenciosa. A cadeira de balanço guarda o eco das canções de ninar que cantamos para nossos filhos. A mesa da cozinha guarda as marcas de faca das centenas de refeições que preparamos com amor. As paredes guardam o som das risadas e o silêncio das nossas dores. Leva-se uma vida inteira para construir um lar, para preenchê-lo com essas testemunhas de afeto. E, descobri da forma mais cruel, basta uma única tarde para que tudo isso seja vendido a preço de banana num bazar de garagem. Meu nome é Margarida, tenho 74 anos, e enquanto escrevo isso, olho para as paredes brancas e sem vida de um quarto que insistem em chamar de meu. Fica no Lar Repouso Feliz, um nome que soa como uma piada de mau gosto. Há 3 dias, meu único filho, Sérgio, e minha nora, Angélica, me trouxeram para cá. A desculpa deles era a minha fragilidade, meus esquecimentos. A verdade, no entanto, era muito mais simples e muito mais feia. Eu me tornei um estorvo, e a minha casa, com tudo o que havia dentro, tornou-se um prêmio que eles estavam ansiosos demais para esperar que eu morresse para reivindicar. A cena da minha internação foi uma obra-prima de falsidade. Angélica, com seus olhos que nunca sorriam, segurava meu braço com uma força que era mais de contenção do que de apoio. "É para o seu bem, sogrinha", ela repetia, a voz um xarope doce e venenoso. "Aqui, a senhora terá cuidados 24 horas por dia. Médicos, enfermeiras. Nós trabalhamos tanto, não temos como te dar a atenção que a senhora merece. Sérgio, meu filho, o menino para quem eu remendei joelhos de calça e medos noturnos, não conseguia me olhar nos olhos. Encarava o chão, as paredes, qualquer lugar, enquanto dizia: 'É só por um tempinho, mãe. Até a senhora se recuperar, ficar mais forte. A gente te visita todo fim de semana, prometo.' Eu protestei. Disse que estava ótima, que meus esquecimentos eram apenas os lapsos normais de uma mulher da minha idade. Mas minha voz era fraca e a determinação deles era de aço. Enquanto eles arrumavam uma pequena mala para mim, com 3 mudas de roupa e meus remédios, eu sabia que precisava agir. Meu coração de mãe estava partido, mas meu instinto de sobrevivência, afiado por 74 anos de vida dura, gritava. Com a desculpa de pegar meu casaquinho de lã no quarto, executei meu plano. Sobre a minha penteadeira, ficava uma pequena estatueta de um passarinho de madeira, a última peça que meu falecido marido, Alberto, um carpinteiro de mãos mágicas, esculpiu antes de morrer. Era o meu tesouro mais precioso. Meses antes, após um assalto na casa de uma vizinha, meu afilhado Anselmo, que é advogado e superprotetor, insistiu em instalar uma pequena câmera de segurança em minha casa. "É para a sua paz, tia Margarida", ele disse. A câmera era minúscula, disfarçada num falso carregador de celular. Mas eu, que não queria aquele aparelho moderno à mostra, tive uma ideia. Com cuidado, descolei o pequeno pássaro de sua base. Fiz um buraco com uma faca quente e embuti a câmera ali. O pequeno furo para a lente ficou perfeitamente escondido na plumagem escura do peito da ave. Enquanto Angélica gritava do corredor para eu me apressar, eu peguei o passarinho. Com as mãos trêmulas, mas o propósito firme, não o coloquei na minha mala. Fui até a sala de estar e o coloquei de volta em seu lugar de sempre. No topo da estante de embuia que Alberto fez, de frente para o sofá, com uma visão perfeita de todo o cômodo. O pequeno pássaro de madeira, a memória do meu amor, tornou-se meu espião, meus olhos e ouvidos dentro da casa que estava prestes a ser tomada. E agora, aqui estou eu, no quarto 23 do Lar Repouso Feliz. Mas não estou sozinha. Ao meu lado, sobre o criado mudo, está um pequeno tablet, um presente que Anselmo me deu, já configurado, e na tela eu assisto, ao vivo, a demolição da minha vida. A cena é grotesca. Minha sala de estar, antes um santuário de ordem e lembranças, parece um campo de batalha. Angélica, com uma energia febril, comanda a operação. Ela e Sérgio estão arrastando todos os meus móveis para o jardim da frente. Cada peça recebe uma etiqueta de preço, escrita com um canetão preto. Vejo-a pegar a cadeira de balanço de cerejeira que Alberto fez para mim quando Sérgio nasceu.
A cadeira onde o amamentei, onde li para ele as primeiras histórias. Ela cola uma etiqueta no encosto. R$ 20. Meu estômago se contrai. Vejo Sérgio, meu filho, carregando a minha coleção de livros de receita. Livros que herdei da minha mãe, com as páginas manchadas de gordura e cheias de anotações. Angélica arranca uma folha de caderno e escreve: livros velhos, 50 centavos cada. A humilhação se aprofunda a cada objeto profanado. Meu aparelho de jantar de porcelana, presente de casamento. R$ 10 o jogo. A cristaleira da vovó. R$ 50 tem que buscar. O ápice da crueldade acontece quando Angélica pega a caixa de sapatos onde eu guardava nossas fotografias. Ela a abre, olha as fotos com desdém, o registro de toda a nossa vida e, em vez de etiquetá-la, simplesmente a joga numa caixa maior com uma placa que diz: grátis, leve o que quiser. Meu passado, a minha história, nem sequer valia R$ 1 para ela. E Sérgio? Ele está ali, um cúmplice silencioso. Vejo seu desconforto, a maneira como ele desvia o olhar quando um objeto de sua infância é precificado como lixo. Mas ele não faz nada. A fraqueza dele, a sua incapacidade de se impor à esposa, é a sua sentença de culpa. Então, vem a facada final, a que transcende a venda dos objetos e ataca diretamente a minha alma. Depois que o jardim está repleto de minhas memórias à venda, Angélica tira o celular do bolso. Ela faz uma panorâmica do bazar. Depois vira a câmera para si mesma, fazendo um sinal de joinha, com um sorriso largo e triunfante. Ela digita algo. Meu coração dispara. Eu sabia que Anselmo, meu advogado, também estava vigiando. Pedi a ele que monitorasse as redes sociais dela. Segundos depois, uma notificação pisca no meu tablet. É uma mensagem de Anselmo. Tia, ela postou, estou te mandando a foto. Abro a imagem. É a selfie dela, sorrindo, com o caos do meu jardim ao fundo, e a legenda cravada no meu coração como um punhal de gelo. Operação limpa a casa da sogra, concluída com sucesso. Finalmente, um pouco de paz e espaço para renovar. Asmo casa nova, amo vida nova, aso paz. Paz. A paz dela, construída sobre a destruição da minha. A declaração pública de que eu era o entulho que precisava ser removido para que a vida nova dela pudesse começar. As lágrimas que eu segurei por 3 dias finalmente vieram, silenciosas e quentes. Mas não eram lágrimas de derrota, eram de uma fúria tão pura, tão concentrada, que se transformou numa clareza absoluta. A Margarida boazinha, a mãe que tudo perdoava, morreu naquele instante. E a mulher que sobreviveu, a merendeira que aprendeu a ser dura para vencer na vida, tomou as rédeas. Sequei o rosto. O choro havia limpado minha visão. Peguei o celular simples que me permitiram ter, um aparelho apenas para ligações, e disquei o único número que eu sabia de cor, além do de meu filho, o de Anselmo. Ele atendeu no primeiro toque. Tia Margarida, eu vi, eu sinto muito. Não sinta, meu filho. Minha voz era um fio de aço. Sinta-se preparado, eles estão fazendo o bazar, estão vendendo tudo. Venderam até as minhas fotografias. Eu estou vendo, tia. Estou com o coração na mão. O que a senhora quer que eu faça? Quer que eu ligue para a polícia? Posso conseguir uma liminar? Não, eu o interrompi. A polícia vai gerar um escândalo e eles se farão de vítimas. Tenho um plano melhor, um plano mais elegante. Estou ouvindo, disse ele. Anselmo, eu preciso que você vá até lá, agora. Leve dinheiro, em espécie. Pegue todo o dinheiro que precisar na minha conta de emergência. Você tem a procuração. E eu quero que você compre tudo. Houve um silêncio chocado do outro lado. Tudo, tia? Como assim? Tudo, repeti, a voz firme como uma rocha. Cada cadeira, cada livro, cada prato, cada fotografia. Não deixe uma única peça para trás. Haja como um colecionador excêntrico, um estranho que passava pela rua. Pague o preço que eles pedirem, não pechinche. E o mais importante, meu filho, para cada item, exija um recibo. Um recibo simples, de papelaria. Mas exija que Angélica escreva de próprio punho a descrição do item e o valor, e assine. Diga que é para o controle do seu contador. Ela, gananciosa como é, não vai recusar a venda.
Anselmo ficou em silêncio por um momento, e então eu o ouvi. Uma risada baixa, de pura admiração. Tia Margarida, a senhora é um gênio. Um gênio. Entendido. Estou a caminho. Desliguei o telefone. Desliguei o tablet. Eu não precisava mais assistir. O meu advogado, o menino que eu vi crescer e que me chamava de tia, estava a caminho. Eles achavam que estavam vendendo o meu passado para estranhos. Mal sabiam eles que estavam vendendo a prova material e assinada de seu crime para o meu próprio promotor. O bazar de garagem estava prestes a se tornar a cena do crime. E a compradora de tudo, a vítima, estava prestes a se tornar a dona de todas as provas. O silêncio no meu quarto no lar. Repouso feliz era uma tapeçaria tecida com os fios da ansiedade e da espera. Do lado de fora da minha janela, um jardim perfeitamente aparado, mas sem alma, exibia suas flores sem perfume. Era um cenário de tranquilidade forçada, um palco onde os velhos eram colocados para esperar, em ordem, pelo ato final. Mas eu não estava esperando. Eu estava caçando. Minha mente, afiada como a lâmina de uma plaina, estava longe dali. No jardim bagunçado da minha casa, observando meu advogado, meu menino Anselmo, se mover entre as ruínas da minha vida. Sentada na poltrona de vime desconfortável, olhei para as minhas mãos, as juntas engrossadas por décadas de trabalho. Mãos que haviam amassado pão, remendado roupas, afagado uma testa febril. Mãos que haviam construído uma vida. E foi o fantasma do toque de outras mãos, as de Alberto, meu falecido marido, que me transportou para o começo de tudo. Nossa história não começou com promessas de luxo, mas com o cheiro de serragem e bolo de fubá. Conheci Alberto numa quermesse de bairro. Ele, um carpinteiro de 25 anos, com um sorriso que parecia ter sido esculpido na madeira mais nobre e olhos que viam o potencial em cada tábua de pinho. Eu, uma merendeira de 22, que encontrava poesia na alquimia de transformar farinha e ovos em sustento para centenas de crianças. Nosso amor foi como os encaixes que ele fazia em seus móveis, perfeitos, fortes, feitos para durar. Compramos nossa casinha na Vila Matilde com o dinheiro de anos de economia. Era pequena, 2 quartos e um quintal de terra batida, mas para nós era um palácio. Porque cada canto daquela casa foi, aos poucos, preenchido não com objetos comprados, mas com peças nascidas do nosso amor e do nosso trabalho. Alberto passava os fins de semana em sua pequena oficina nos fundos, e a cada mês um novo móvel surgia. A mesa da cozinha, robusta de peroba rosa, onde comemoramos o primeiro aniversário de Sérgio. A estante da sala, com seus entalhes delicados, que foi se enchendo com os livros que comprávamos em sebos. A cadeira de balanço de cerejeira, que ele terminou uma semana antes de nosso filho nascer, e na qual eu passei incontáveis madrugadas, ninando nosso pequeno tesouro. Nossa vida era rica, não em dinheiro, mas em significado. Eu saía antes do sol raiar para o meu trabalho na escola, o cheiro de alho e cebola impregnado no meu uniforme. Voltava no final da tarde, cansada, e encontrava Alberto na varanda, lixando uma peça de madeira, o cheiro de pó de serra pairando no ar. Éramos o sal e o açúcar, o trabalho braçal e o trabalho do cuidado, a base sólida e o recheio quente da nossa pequena família. Sérgio cresceu nesse universo. Aprendeu a andar se apoiando nas pernas da mesa que o pai fez. Suas primeiras letras foram desenhadas com giz no chão de cimento da oficina de Alberto. Ele era um menino bom, quieto, com os olhos sonhadores do pai. A tragédia, como sempre, não pediu licença. Alberto estava trabalhando na reforma do telhado de uma igreja. A madeira do andaime, velha e apodrecida pela chuva, cedeu. A queda foi de 6 metros. Ele não morreu na hora. Passou 2 dias num hospital público, em silêncio, apenas segurando minha mão. Na última tarde, ele abriu os olhos e me olhou. Não havia medo, apenas uma tristeza infinita. "Cuida do nosso menino, Margarida", ele sussurrou. "Ensine a ele a ter um ofício seguro." E se foi. Fiquei viúva aos 40 anos, com um filho de 14 para guiar. A promessa que fiz a Alberto, ali no corredor frio do hospital, tornou-se o meu norte. Sérgio não teria um ofício de risco. Ele teria um diploma.
Teria um futuro de mãos limpas, de escritório com ar-condicionado. Para isso, o meu sacrifício precisou dobrar. Continuei como merendeira, mas peguei todos os turnos extras que apareciam. Trabalhava nas férias escolares, nos feriados. Minha vida social se resumia às outras cozinheiras da escola. Enquanto as outras mães do bairro se preocupavam com festas e passeios, eu me preocupava com o preço do material escolar e com a mensalidade do cursinho pré-vestibular. O maior sacrifício, o que me custou um pedaço da alma, veio quando Sérgio decidiu que queria cursar design gráfico. Era um curso moderno, cheio de futuro, ele dizia, mas exigia um computador potente, programas de edição caríssimos. O valor total era de R$ 5.000. Uma fortuna impensável para uma merendeira em 1998. Por semanas, revirei minhas economias, fiz contas, perdi o sono. Não havia saída. Até que meus olhos pousaram na porta trancada da oficina de Alberto, o santuário dele, o lugar onde sua alma ainda vivia, entre as ferramentas que foram a extensão de suas mãos. Com o coração em pedaços, tomei a decisão. Anunciei no jornal do bairro. Vendo conjunto de ferramentas para marcenaria, completo e profissional. Na semana seguinte, um jovem carpinteiro, de olhos brilhantes como os de Alberto um dia foram, veio ver as peças. Ele olhou para a serra de bancada, para a coleção de formões, para a plaina elétrica, com a reverência de quem visita um templo. "Minha senhora, isso aqui é um tesouro", ele disse. Seu marido era um verdadeiro mestre. Ele me pagou os R$ 5.000. E enquanto ele carregava, peça por peça, a alma do meu marido para fora da minha casa, eu chorei em silêncio na cozinha. Naquele dia, vendi o passado de Alberto para comprar o futuro de Sérgio. Comprei o computador. E quando vi os olhos do meu filho brilharem diante da tela, a mesma alegria que ele teve ao ganhar seu primeiro caminhão de madeira, eu me convenci de que a troca havia sido justa. Foi na faculdade que Angélica surgiu. Ela era de outra classe, a família dona de uma pequena rede de farmácias. Era bonita, ambiciosa e via em Sérgio um rapaz talentoso que precisava ser lapidado, ou seja, afastado de suas origens humildes. A influência dela foi sutil e venenosa como uma infiltração. Primeiro vieram as críticas à nossa casa. "Sérgio, querido, essa estante que seu pai fez é um amor, mas tão escura, né? Deixa o ambiente pesado." Depois, a minha profissão. "Merendeira, que nobre. Mas é um trabalho tão cansativo, né, dona Margarida? A senhora não pensa em se aposentar?" Eles se casaram. E a pressão para que eu os ajudasse financeiramente começou. O apartamento que eles queriam era caro. O salário de Sérgio como designer júnior não cobria a entrada. "É o nosso sonho, mãe", ele me disse. "Um lugar para a gente começar a nossa família, para te dar um neto." A chantagem do neto. A mais antiga e eficaz das armas. Para dar a entrada de R$ 40.000 no apartamento deles, eu fiz o último grande sacrifício. Fui ao banco e resgatei o meu pecúlio, a pequena poupança de aposentadoria que juntei por 30 anos de trabalho na prefeitura. O dinheiro que garantiria a minha velhice, que me permitiria parar de trabalhar. Entreguei a eles, e com isso, entreguei a minha independência. A partir dali, eu me tornei a rede de segurança deles. E eles, com o tempo, passaram a me ver não como uma mãe, mas como uma apólice de seguro ambulante. A mudança para a minha casa, a desculpa da fragilidade, o plano do asilo, tudo aquilo não foi um ato repentino. Foi o capítulo final de uma longa história de descarte. Eles não estavam apenas vendendo meus móveis. Estavam vendendo a memória do carpinteiro que os construiu, as ferramentas que os criaram, a aposentadoria que me custaram. Estavam liquidando, a preço de banana, a totalidade da minha vida de amor e sacrifício. A vibração do celular no meu bolso me trouxe de volta ao presente. Era uma mensagem de Anselmo. Abri com as mãos trêmulas. Era uma única foto. A foto de um recibo de papelaria, amassado e simples. Nele, a caligrafia floreada e um pouco infantil de Angélica listava: cadeira de balanço, R$ 20. 12 livros de receita, R$ 6. Aparelho de jantar, R$ 10. E no final, a assinatura dela,
clara e inconfundível sobre o valor total da compra: R$ 314,50. Anselmo havia conseguido. Ele tinha a prova, a confissão assinada. Abaixo da foto, uma mensagem de texto dele: Tia, missão cumprida. Comprei tudo, até a caixa de fotos. Estão me olhando como se eu fosse um marciano. O caminhão de frete que contratei chega em 10 minutos para buscar. O que faço agora? Olhei para a foto do recibo, para a assinatura da minha nora. A prova do crime. A avaliação que ela mesma fez do valor da minha vida. R$ 314. Uma nova onda de fúria fria e lúcida me invadiu. A humilhação exigia uma resposta à altura. Digitei a resposta para Anselmo, cada palavra um tijolo no muro da minha resolução. Ótimo trabalho, meu filho. Agora, a segunda parte do plano. Diga ao homem do frete para não levar as coisas para o depósito. Dê a ele outro endereço. O endereço do escritório de advocacia do pai da Angélica. Mande entregar tudo lá, com uma cópia autenticada deste recibo colada na porta da cristaleira e um pequeno bilhete. Escreva o seguinte: Prezado Dr. Farias, seguem os pertences de sua filha, Angélica. Pelo visto, o valor sentimental que ela atribui a eles é de R$ 314. Como a minha cliente, Dona Margarida, considera o valor da história dela inestimável, ela abre mão da posse. Afinal, a generosidade é uma via de mão dupla. Atenciosamente, Dr. Anselmo. Enviei a mensagem. E então, eu sorri. A guerra não havia acabado. Uma nova e deliciosa batalha estava prestes a começar, e eu a assistiria de camarote, do meu quarto no Lar Repouso Feliz. A manhã seguinte à minha compra foi a mais longa da minha vida. Eu, prisioneira voluntária no quarto 23 do Lar Repouso Feliz, aguardava. Cada rangido no corredor, cada voz mais alta vinda do jardim, fazia meu coração disparar. Eu não tinha dúvidas de que a tempestade viria. A única questão era quando. A primeira onda de choque não veio na forma de um grito, mas de uma ligação de Anselmo. A voz dele, do outro lado da linha, era uma mistura de profissionalismo contido e o deleite de um menino que acabara de executar a travessura perfeita. Tia Margarida, bom dia. O senhor Farias, pai de Angélica, acaba de me ligar, ele relatou, e eu podia quase ouvir o sorriso em sua voz. Aparentemente, um caminhão de frete descarregou uma mobília completa na recepção do escritório de advocacia dele esta manhã. Ele estava exaltado. Exaltado é um eufemismo, imagino. Comentei, ajeitando-me na poltrona. Digamos que o vocabulário dele não seria apropriado para os ouvidos da senhora. Anselmo riu. Ele gritou, ameaçou me processar por invasão, por assédio. Eu apenas o informei, com a maior calma do mundo, que o meu cliente, um comprador anônimo, adquiriu legalmente os itens de sua filha, Angélica Farias, conforme recibo assinado pela mesma. E que, não tendo gostado da mercadoria, estava apenas exercendo seu direito de devolvê-la, de forma generosa, à família da vendedora. Sugeri que ele visse aquilo como um presente. E ele? Perguntei, saboreando a cena. Ele desligou, mas não antes de dizer que a filha dele viria aqui ter uma conversa definitiva com a senhora. Prepare-se, tia, eles estão a caminho. E estavam. Menos de uma hora depois, a enfermeira-chefe, uma mulher corpulenta chamada Dona Ivone, bateu à minha porta. Sua expressão era uma mistura de irritação e curiosidade. Dona Margarida, seu filho e sua nora estão na recepção. Estão alterados. Exigem vê-la imediatamente. Pois não, Ivone. Diga a eles que os receberei no jardim, perto do coreto. Gosto de tomar o sol da manhã, respondi, com uma tranquilidade que a deixou boquiaberta. Caminhei lentamente pelos corredores impecavelmente limpos do asilo. Outros residentes, sentados em suas cadeiras de rodas ou andando com seus andadores, me olhavam, sentindo a eletricidade no ar. Eu não era mais apenas a nova interna silenciosa. Eu era o centro de um evento. Encontrei-os no jardim. Angélica parecia um animal enjaulado, andando de um lado para o outro, o rosto vermelho de fúria. Sérgio estava sentado num banco, a cabeça entre as mãos, a imagem da derrota. "Sua velha louca!" Angélica gritou, assim que me viu, dispensando qualquer formalidade. "O que você fez?
Você humilhou o meu pai, mandou aquela tralha velha para o escritório dele. Ele vai te processar até você não ter mais onde cair morta. Sentei-me no banco oposto ao de Sérgio, sob a sombra de um flamboyant. Bom dia para você também, Angélica. Por favor, fale mais baixo. Estamos num lugar de repouso. Repouso? Ela gargalhou, um som histérico. Você vai repousar numa cela depois que o advogado do meu pai acabar com você. Sérgio finalmente levantou a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos, mas não de raiva, de pura e absoluta vergonha. Mãe, por que a senhora fez isso? Era só um bazar. A gente precisava do dinheiro, não precisava desse escândalo todo. Olhei para o meu filho. O menino que eu criei, agora um homem que se escondia atrás da fúria da esposa. Eu não fiz escândalo nenhum, Sérgio, respondi, a voz calma, mas cortante. Eu apenas me recusei a ser a vítima silenciosa do escândalo de vocês. Vocês me internaram aqui sob falsos pretextos. Venderam a minha vida a preço de lixo. E sua esposa? Virei-me para Angélica. Ainda teve a audácia de postar uma foto celebrando a minha exclusão, para que 270 de seus amigos virtuais pudessem aplaudir. Aquilo não foi nada. Era uma brincadeira, ela rebateu. Humilhação, Angélica, corrigi. O nome disso é humilhação. E a humilhação que seu pai sentiu ao receber uns móveis velhos na recepção do escritório dele não é nem a sombra da que eu senti ao ver o álbum de casamento dos meus pais na caixa de grátis. Eu não fiz nada. Apenas devolvi a mercadoria à família da vendedora. Pelo que vejo, a senhora não gostou do que comprou de si mesma. Ela ficou sem palavras, atingida pela lógica fria da minha resposta. E você, Sérgio? Continuei, a voz amolecendo com uma tristeza inevitável. Você não precisava do dinheiro. Vocês queriam o dinheiro. E para isso, estavam dispostos a vender não apenas os móveis que seu pai construiu com as próprias mãos, mas a dignidade da sua mãe. A mulher que vendeu as ferramentas do seu pai para te dar um futuro. A menção às ferramentas o atingiu como um soco. Ele se encolheu, o choro finalmente vindo, silencioso e patético. A conversa terminou, eu disse levantando-me. E a minha estadia aqui também. Eles me olharam, confusos. O quê? Perguntou Angélica. Meu advogado, o Dr. Anselmo, que por acaso foi o comprador excêntrico do bazar de vocês, está tratando da minha alta neste exato momento. Amanhã de manhã estarei de volta na minha casa, e a primeira coisa que farei será chamar um chaveiro. Sugiro que encontrem outro lugar para morar, pois a fechadura será trocada ao meio-dia em ponto. O pânico substituiu a fúria no rosto de Angélica. Você não pode nos expulsar. A casa também é do Sérgio. Não, minha cara. A casa era minha e de Alberto. E agora é apenas minha. Sérgio não tem direito a um único tijolo enquanto eu for viva. Outro detalhe legal que vocês se esqueceram de verificar. Agora, se me dão licença, tenho uma aula de jardinagem. Deixei-os ali, no meio do jardim do lar Repouso Feliz, desmoronando sob o peso de suas próprias ações. A vitória não foi doce, foi amarga, necessária e, acima de tudo, libertadora. Na manhã seguinte, Anselmo chegou. Não como um advogado, mas como o afilhado que era. Trouxe um buquê de margaridas, minhas flores preferidas. Assinei os papéis da alta com a mão firme, sob o olhar chocado de Dona Ivone. Ao sair pela porta da frente daquele lugar, não como uma interna frágil, mas como uma mulher livre, senti o sol no rosto como se fosse a primeira vez. E agora, tia? Anselmo perguntou, abrindo a porta do carro para mim. Agora, meu filho, vamos para casa. A visão da minha casa me partiu o coração. O jardim estava pisoteado, com restos de etiquetas de preço e lixo espalhados pela grama. Dentro, o eco. Os cômodos vazios pareciam maiores, mais tristes. Por um instante, o desespero ameaçou voltar. Eu estava sozinha, numa casa vazia, com uma relação rompida com meu único filho. É uma tela em branco, tia Margarida, disse Anselmo, como se lesse meus pensamentos. Uma chance de pintar um quadro novo. Ele estava certo. E a pintura começou naquela mesma tarde. Anselmo havia, de fato, guardado todos os meus móveis num depósito. O caminhão de frete chegou às 14h. E com a ajuda de 2 carregadores pacientes, começamos o trabalho de reconstrução. Mas eu não queria o passado de volta. Eu queria um futuro diferente.
A estante, por favor, nesta outra parede. Quero que a luz da janela bata nela. Eu instruía. A cadeira de balanço, não na sala. Levem para a varanda dos fundos. É lá que vou tomar meu café da manhã. Peça por peça, minha casa foi renascendo. Não como era antes, mas como eu queria que fosse agora. Mais leve, mais aberta, mais minha. Cada móvel que voltava ao seu lugar era um pedaço da minha alma sendo reinstalado. Ao final do dia, a casa estava quase pronta. Anselmo, exausto, sentou-se na cadeira da cozinha. "O que a senhora vai fazer agora, tia?" "De verdade?" Eu estava de pé, no meio da minha sala, segurando o pequeno pássaro de madeira que Alberto esculpiu, o meu pequeno e fiel espião. Caminhei até a estante, agora limpa e iluminada, e o coloquei em seu lugar de honra. "Agora, meu filho", eu disse, virando-me para ele com um sorriso sereno, o primeiro sorriso verdadeiramente feliz em muitos anos. "Eu vou cozinhar. Faz muito tempo que não cozinho apenas para mim. Acho que vou começar com um bom prato de feijão tropeiro, do jeito que seu padrinho gostava." Ele sorriu. "Posso ficar para o jantar?" "Claro que pode", respondi. Enquanto caminhava para a cozinha, sentindo o assoalho de madeira firme sob meus pés, eu soube, com uma certeza absoluta, que eu estava em casa. Não apenas na casa de paredes e telhado, mas na minha própria pele. A merendeira, a viúva, a mãe, todas as mulheres que eu fui estavam ali, mas quem comandava agora era Margarida. E ela estava com fome. Fome de comida, de paz e de vida. O banquete estava apenas começando. A vida, depois que se arranca uma erva daninha pela raiz, volta a crescer com uma força surpreendente. O solo da minha casa, antes sufocado pela presença de Sérgio e Angélica, agora respirava. E nesse solo fértil da minha recém-adquirida paz, comecei a plantar um novo jardim. As primeiras semanas foram de uma purificação silenciosa. Eu limpava cada canto da casa, não com a fúria de quem apaga o passado, mas com o carinho de quem prepara um santuário. O cheiro de lavanda e alecrim que eu espalhava pelos cômodos parecia expulsar os últimos fantasmas da amargura. Meu ateliê de costura, que ficara silencioso, voltou a zumbir com o som da minha velha máquina Singer. Mas eu não costurava mais por obrigação. Fazia toalhas de mesa coloridas, panos de prato bordados com girassóis, almofadas que deixavam a minha sala, agora preenchida com os móveis de Alberto, ainda mais aconchegante. A ideia surgiu de forma natural, numa conversa com Anselmo. Ele, agora um visitante assíduo para os cafés de domingo, olhava com admiração para a mesa que eu havia posto. "Tia Margarida, a senhora devia cobrar por isso." Ele brincou, apontando para o bolo de milho e a broa de fubá que eu acabara de tirar do forno. Essa comida, essa casa, as pessoas pagariam para ter uma experiência assim, de verdade, de afeto. A brincadeira dele plantou uma semente. Eu não queria mais a escala industrial do meu antigo trabalho na escola. O que eu amava não era apenas cozinhar, era nutrir. Era ver o rosto das pessoas se iluminando com o sabor de uma comida feita com alma. Assim nasceram os jantares da tia Margarida. O conceito era simples. Uma vez por mês eu transformava minha sala de jantar numa pequena cantina para, no máximo, 8 pessoas. O cardápio era único, baseado nas minhas memórias afetivas. Não era um negócio para ficar rica. Era um negócio para me manter viva, conectada, útil nos meus próprios termos. Anselmo, com sua generosidade de filho, criou uma página simples numa rede social, e a primeira noite esgotou em poucas horas, preenchida por amigos dele e por vizinhos curiosos. Naquela primeira noite, enquanto eu servia meu famoso frango com quiabo e angu mole, eu contava da história do prato, de como minha mãe o fazia nos domingos chuvosos. As pessoas não estavam apenas comendo, estavam partilhando da minha vida. Ao final da noite, recebi não apenas o pagamento, mas abraços, elogios e a promessa de que voltariam. Eu havia transformado meu lar num destino, minha história num banquete. Enquanto meu mundo se enchia de novos sabores e novas amizades, o mundo de Sérgio e Angélica azedava. As notícias, como sempre, me chegavam por vias indiretas, desta vez por uma das minhas novas clientes, a dona Elvira, uma senhora falante que, por coincidência, era vizinha do pai de Angélica.
A cena da devolução dos móveis, ela me contou, havia se tornado uma lenda no condomínio e nos círculos de advogados da cidade. O Dr. Farias, pai de Angélica, um homem de ego inflado e reputação a zelar, ficou apoplético. A humilhação de ter a sala de espera do seu escritório de advocacia, um templo de mármore e seriedade, transformada num bazar de móveis usados, com um recibo de R$ 314 assinado pela própria filha, foi um golpe do qual sua arrogância não se recuperou. Ele, que sempre apoiara os caprichos de Angélica, culpou-a pelo escândalo. Cortou-lhe a mesada, o cartão de crédito, o apoio. Você me envergonhou. Elvira ouviu-o gritar com a filha ao telefone. Você e esse seu marido incompetente. Resolvam seus próprios problemas. Para mim, vocês não existem mais. Sem o meu apoio, e agora, sem o do pai dela, a queda de Sérgio e Angélica foi brutal. Tiveram que abandonar o apartamento de luxo. Elvira me contou, com os olhos arregalados, que eles haviam alugado um único quarto numa pensão no centro da cidade, um lugar com banheiro compartilhado e cheiro de mofo. A BMW fora substituída por um bilhete único de ônibus. O castelo de areia deles havia sido varrido pela primeira onda da realidade. O casamento, construído sobre o alicerce frágil do status, não resistiu. As brigas que antes eram sussurradas tornaram-se a trilha sonora da pensão. Ele a culpava pela ganância que os levara à ruína. Ela o culpava pela fraqueza que o impedia de dar um jeito, de me dobrar. A tentativa final de manipulação veio numa segunda-feira cinzenta. Eu estava na cozinha testando uma receita de doce de abóbora quando a campainha tocou. Meu coração gelou. Era Sérgio. A aparência dele era a de um náufrago. Estava magro, as roupas gastas, o olhar vazio de quem perdeu todas as batalhas. Mãe, ele começou, a voz um fiapo. A Angélica, ela foi embora. Pegou o que restava das coisas dela e sumiu. Acho que voltou para a casa de uma amiga. Ela me deixou. A notícia não me surpreendeu. Eu não tenho nada, mãe. Ele continuou, os olhos se enchendo de lágrimas de autocomiseração. Moro num quarto sujo. Meu nome está no serviço de proteção ao crédito por causa das dívidas que ela deixou. Não consigo arrumar um emprego decente. A senhora tem que me ajudar. Sou seu único filho. A senhora vai me deixar passar fome? A palavra fome me atingiu. Olhei para meu filho, um homem de 40 anos, forte, saudável, com um diploma que paguei com o suor da minha vida, falando de fome. A ira que senti não foi quente. Foi fria como o mármore de um túmulo. Passar fome, Sérgio? Eu disse, a voz baixa, mas vibrando de uma intensidade que o fez recuar. Deixe-me te contar sobre fome. Fome era o que eu sentia nas noites em que fingia ter jantado, para que o seu prato pudesse ter um bife a mais. Fome era o que eu sentia quando comia pão com manteiga por uma semana para poder pagar o seu material de desenho. Você não está passando fome. Você está passando vergonha, o que é bem diferente. Você está sentindo pela primeira vez na vida o gosto amargo das suas próprias escolhas. Ele me olhava, chocado pela dureza da verdade. Mas eu não vou te deixar com fome. Continuei, abrindo a porta um pouco mais. Porque, apesar de tudo, eu sou sua mãe. E nenhuma mãe, por mais ferida que esteja, deixa um filho sem um prato de comida. Entre. Sente-se à mesa da cozinha. Eu vou te dar de comer. Ele entrou, hesitante, e se sentou na mesma cadeira onde, quando criança, me mostrava seus desenhos. Em silêncio, eu lhe servi um prato fundo de feijão tropeiro, o que sobrara do almoço. Coloquei um ovo frito por cima. Ele comeu como um animal faminto, sem levantar os olhos do prato. Enquanto ele comia, eu me sentei à sua frente. Eu posso te alimentar hoje, meu filho, eu disse, a voz agora mais suave. Mas não posso te devolver a dignidade. Isso só o trabalho pode fazer. Você tem mãos fortes, como as de seu pai. Tem uma profissão que eu te dei. Use-as. O caminho de volta é longo e é duro. Ele não começa com um empréstimo ou um resgate. Ele começa com o primeiro passo honesto, com a primeira parede que você projetar, com o primeiro salário que você receber, por menor que seja. Ele terminou de comer. Levantou a cabeça.
As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não eram mais de autocomiseração. Eram de uma vergonha que talvez fosse o primeiro passo para a honra. Obrigado pela comida, mãe, ele sussurrou. De nada, meu filho. Ele se levantou e caminhou até a porta. Antes de sair, ele se virou. A senhora estava certa sobre tudo. E se foi. Eu o observei ir embora. Um homem que havia perdido um reino de mentiras e que agora tinha pela frente a dura tarefa de construir uma pequena cabana de verdades. Meu coração doía por ele, mas pela primeira vez eu não sentia a necessidade de correr atrás e consertar tudo. Voltei para a minha cozinha. O cheiro do doce de abóbora que borbulhava no fogão enchia o ar. Eu tinha convidados para o jantar daquela noite. Tinha histórias para contar. Tinha uma vida para viver. Eu havia dado ao meu filho um prato de comida, o sustento para o corpo, mas o alimento para a alma, a dignidade, ele teria que aprender a cozinhar por si mesmo. Eu havia lhe dado a receita. Cabia a ele, agora, encontrar a coragem de acender o próprio fogo. Os anos que se seguiram à expulsão de Sérgio da minha porta foram de um silêncio profundo e transformador. Para ele, foi um silêncio de penitência. Para mim, de renascimento. A minha casa, antes um lugar de memórias agridoces, tornou-se o epicentro de uma vida vibrante que eu nunca me permitira ter. Os jantares da tia Margarida floresceram. Minha pequena mesa de jantar tornou-se um dos segredos mais bem guardados da cidade. Um lugar onde as pessoas não vinham apenas para comer, mas para se conectar, para ouvir as histórias por trás de cada prato, para sentir o calor de um lar de verdade. Fiz amigos que eram mais família do que a que o sangue me dera. Criei uma rotina de paz, preenchida pelo trabalho que eu amava, pelas caminhadas no parque e pelas risadas em minha varanda. A ferida deixada por meu filho e minha nora, embora nunca fosse desaparecer por completo, havia cicatrizado, transformando-se numa marca que me lembrava não da dor, mas da força que descobri possuir. De Sérgio, as notícias eram raras e fragmentadas, trazidas por Anselmo ou por velhos vizinhos. A história dele era uma descida lenta e dolorosa ao fundo do poço da realidade. Sem o meu apoio, sem a muleta financeira do sogro, ele se viu completamente só. O nome arquiteto já não lhe servia, pois sua reputação no pequeno mundo do design e da construção civil ficara manchada pelo escândalo. Descobri que ele estava morando numa pequena república no centro da cidade. E para sobreviver, havia voltado ao trabalho mais básico e honesto que existe: o braçal. Estava trabalhando como ajudante geral numa empreiteira de obras. O homem que um dia teve vergonha das mãos do pai carpinteiro, agora passava os dias carregando sacos de cimento e empurrando carrinhos de mão. A imagem me causava uma dor profunda de mãe, mas também um respeito relutante. Ele não estava se vitimizando. Estava, à sua maneira, pagando a própria dívida com a vida. Passaram-se quase 3 anos de silêncio quase total entre nós. E então, numa manhã de sábado, o carteiro me entregou uma pequena caixa de papelão, sem remetente. Abri com cuidado. Dentro, aninhado em palha, havia um objeto que fez meu coração parar por um segundo. Era um passarinho de madeira. Não era uma das obras-primas de Alberto, com suas linhas perfeitas e seu acabamento liso. Este era tosco, um pouco desajeitado, a madeira mal lixada, as asas ligeiramente assimétricas. Mas havia nele um esforço, uma dedicação, uma alma que eu reconheci imediatamente. Debaixo do passarinho, um bilhete. A caligrafia, antes apressada e arrogante, agora era cuidadosa, humilde. Mãe, passei o último ano, nas minhas horas de folga, aprendendo a usar as ferramentas do vovô. Encontrei um jogo antigo delas num antiquário. Ainda não sou muito bom. Minhas mãos são desajeitadas, mas eu precisava tentar. Precisava sentir o que o vovô sentia. Precisava construir algo com as minhas próprias mãos, em vez de apenas vender o que os outros construíram. Este é o primeiro passarinho que se pareceu com um passarinho. Eu queria que a senhora o tivesse, não como um pedido de perdão, porque sei que ainda não o mereço, mas como um relatório de progresso, com amor e com vergonha, Sérgio. As lágrimas que caíram sobre o bilhete não foram de tristeza.
Foram de uma esperança que eu pensei ter morrido. Meu filho, ele não estava apenas trabalhando, estava se reconstruindo a partir da madeira, a partir da memória de seu pai, a partir da essência da nossa família. Ele estava, finalmente, honrando o legado de Alberto. Naquela mesma tarde, eu lhe telefonei. Ele atendeu no primeiro toque, a voz surpresa e ansiosa. Alô? O seu passarinho é a coisa mais linda que eu já ganhei na vida, meu filho, eu disse, a voz embargada. O som do alívio e do choro contido do outro lado da linha foi a nossa verdadeira reconciliação. A partir daquele dia, começamos a reconstruir nossa ponte, tábua por tábua. Ele passou a me visitar aos domingos, não mais para pedir, mas para partilhar. Trazia pão fresco da padaria, me ajudava a consertar uma torneira que pingava. Sentávamos na varanda e ele me contava, com um orgulho humilde, sobre o seu trabalho na obra, sobre os calos em suas mãos, sobre o respeito que estava conquistando entre os outros operários. Ele estava se tornando um homem de verdade. Um dia, ele chegou com uma notícia: havia sido promovido. O mestre de obras, vendo seu empenho e seu conhecimento de desenho técnico, o colocara como encarregado de uma pequena equipe de reforma. O salário ainda era modesto, mas a dignidade era imensa. A prova final de sua transformação, o gesto que selou a nossa nova história, veio no ano seguinte. A escola municipal onde trabalhei por 30 anos como merendeira, a Escola Estadual Alberto Ferraz, nomeada em homenagem póstuma ao meu marido por seu trabalho na comunidade, estava caindo aos pedaços. O refeitório, o meu antigo reino, estava num estado lastimável, com infiltrações e equipamentos quebrados. Sérgio soube da situação e, sem me dizer uma palavra, começou a agir. Por 6 meses, ele usou cada hora de folga, cada contato que fez no mundo da construção, cada grama de sua energia, para um projeto secreto. Ele desenhou um plano completo de reforma para o refeitório. Foi de loja em loja de material de construção, contando a história da escola, pedindo doações. Convocou seus colegas de trabalho para um grande mutirão de fim de semana. Descobri tudo na festa de 70 anos da escola. Fui convidada como ex-funcionária de honra. No meio da cerimônia, o diretor chamou Sérgio ao palco. Eu não entendi nada. E então Sérgio, meu filho, com as mãos de trabalhador e o coração de um gigante, contou a todos sobre a mãe merendeira, sobre o pai carpinteiro e sobre a importância daquele lugar. E anunciou seu presente para a escola, a reforma completa e gratuita de todo o refeitório. 2 semanas depois, na cerimônia de reinauguração, o lugar estava irreconhecível. Limpo, pintado, com equipamentos novos e mesas coloridas. E na parede principal havia uma placa de bronze. Sérgio me levou até ela, e quando eu li o que estava escrito, minhas pernas fraquejaram. Cantina Margarida Ferraz. Em homenagem à mulher que, por 30 anos, serviu mais do que comida neste lugar. Serviu dignidade, afeto e a prova de que o amor é o mais nutritivo dos alimentos. Abracei meu filho, ali, no meio daquele refeitório barulhento e feliz, e soube que o ciclo estava completo. Ele não havia apenas reformado um prédio, ele havia restaurado a nossa honra. Ele usou seu talento, o mesmo que eu lutei para que ele tivesse, não para construir um monumento à sua própria vaidade, mas para honrar a simplicidade do meu trabalho, do meu legado. Hoje, aos 78 anos, minha vida é uma mesa farta. Meus jantares continuam a ser um sucesso. Minha casa está sempre cheia de amigos. E aos domingos, ela se enche com a risada do meu filho. Ele abriu sua própria pequena empresa de reformas, focada em projetos para pessoas de baixa renda. Ele não ficou rico, ele se tornou valioso. Às vezes, quando estou na minha cozinha, preparando a massa de um pão, eu penso em como a vida é curiosa. Por anos, eu servi o alimento que enchia o estômago do meu filho, mas o deixava faminto de caráter. Foi preciso que eu lhe negasse o pão, que eu o deixasse sentir a fome da realidade, para que ele aprendesse a verdadeira lição, a de que a gente só se alimenta de verdade quando aprende a amassar o pão da própria dignidade, com as próprias mãos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar,
O que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.